A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs. Sou a evangelista Érica Ramos e estaremos juntos para fazermos a leitura bíblica diária. Já deixo aqui o meu agradecimento aos meus pastores Luide Ramos e Gedeon Júnior pela confiança de poder participar desse lindo projeto. Então, dando continuidade à leitura dos Salmos, hoje, juntos, vamos ler o Salmo 46, do qual diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, embora a terra treme e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. É bem provável que o Salmo 46 tenha como contexto histórico o livramento que Deus concedeu a Judá nas mãos dos assírios no tempo do rei Ezequias. Depois, se você puder, leia. Será de grande proveito dar uma olhadinha ali em 2 Reis, no capítulo 18, capítulo 19, 2 Crônicas, capítulo 32, Isaías 36 e 37. O rei Ezequias, ele era um poeta. E é possível que ele tenha escrito não apenas esse Salmo 46, mas também o 47 e o 48, segundo os historiadores bíblicos. O Salmo 46 é um lembrete poderoso de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele nos dá força e encorajamento para enfrentarmos os desafios da vida. Esse salmo se concentra no Senhor e em quem Ele é para o povo que nele confia. Analisando seus versículos, podemos notar algumas questões, algumas características. Por exemplo, do versículo 1 ao 3, notamos claramente se falar de um Deus que protege. Do versículo 4 a 7, a presença de Deus. E do 8 ao 11, o poder de Deus. No versículo 1, encontramos as qualificações de Deus para ser o protetor do seu povo. Nosso refúgio, nossa fortaleza. É nele que encontramos abrigo e segurança. E nesse versículo também fala que Deus, ele é o socorro presente na tribulação. Por isso, amados, não temeremos. Porque Deus, ele nos encoraja a enfrentar os desafios da vida. Por quê? Porque Ele está conosco. Mesmo em situações extremas, quando vemos a terra se abalando, os montes tremendo, as águas se tornando furiosas. Tentem imaginar esse quadro, esses fatos, esses fenômenos. Essas imagens, elas retratam as instabilidades e incertezas da vida. Mas o nosso Deus continua firme. Nós nos abalamos, porque nós precisamos e somos dependentes de Deus. De que Deus? De um Deus firme, de um Deus poderoso, porque Ele é e sempre será a nossa rocha firme. Nos versículos 4 e 7, irá tratar sobre a presença de Deus. O salmista, ele fala da presença de um rio
que traz alegria à cidade de Deus. Este rio representa a presença de Deus, que traz alegria e refrigério. A cidade de Deus é um símbolo da comunidade dos fiéis nos dias atuais. Deus hoje habita na igreja e é cada cristão um santuário de Deus, templo e habitação do seu espírito. E Deus, ele está no meio da cidade e ela jamais será abalada. O versículo 5 diz: Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Deus socorreu Jerusalém quando o dia amanheceu. É isso que está falando o versículo 5. Pois o anjo do Senhor matou 185.000 soldados assírios e mandou Senaqueribe de volta para casa. Isso quer nos dizer o quê? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa afirmação nos traz a segurança de que quando estamos em comunhão com Deus, nada pode nos abalar. Nos versículos 6 e 7, mostra um mundo em conflito, em incertezas, muito parecido com o que vivemos hoje. Mas a cidade, ou seja, aquele que está em Deus, encontra-se em segurança, porque o Todo-Poderoso está conosco. O que a palavra do Senhor diz? Que Emanuel é Deus conosco. Os versículos de 8 a 10 tratará sobre o poder de Deus. Nele somos convidados a contemplar o poderio de Deus e testemunhar dos seus feitos maravilhosos em nossas vidas e no mundo. O Senhor derrotou e desarmou seus inimigos. Destruiu suas armas de modo que eles não podiam mais atacar. O versículo 10 diz: aquietai-vos. Que quer dizer, literalmente, não mexam em nada. Não façam nada. Descansem. Sabe por que Deus nos diz? Porque nós gostamos de mexer em tudo. Nós gostamos de colocar a mão onde Ele está falando que é Ele que vai fazer. Do jeito dele, da forma dele, no tempo dele, porque ele é Deus. Nós somos apenas seus servos. E pelo fato de Ezequias e seus líderes terem permitido que Deus fosse Deus, ele os livrou dos seus inimigos. Foi assim que o rei Ezequias orou. Vocês se recordam? Lá no 2 Reis, no capítulo 19, versículo 19, ele diz bem assim: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Queridos, que possamos ser fortalecidos pela mensagem do Salmo 46, a viver uma vida de fé, coragem e confiança em Deus. Que Deus vos dê um dia abençoado, que Deus os faça prosperar em todas as coisas, porque o nosso Deus é conosco em todos os tempos. Amém?